Bom dia, estamos aqui novamente nas nossas reflexões matinais. Bom dia, Luiz, aqui no Facebook também, e no Instagram. Vamos retomar um tema ligado à filosofia homeopática, que é o homem total. Essa é uma ideia de visão do homem como um todo, muito importante para a homeopatia. Bom dia, Luiz. Bom dia, os amigos que estão seguindo aqui. Deixar essa reflexão, né? É um tema antigo na medicina, tão antigo que eu vou citar inicialmente um diálogo socrático, né, de Platão, que já aí pelo menos 500 anos antes de Cristo já discutia esse tema, né? Então, o Platão nos descreve que durante o intervalo de uma batalha dos gregos com os trácios, o Sócrates ele fazia as funções de médico também, cuidando dos feridos. E eles trocavam ideias com os médicos do inimigo. Era uma outra ética, né? Então ali você estava cuidando dos que se feriram em batalha, dos iguais que se defrontaram. E assim ele adquiriu muitos conhecimentos de medicina que eram mais avançados do que os gregos tinham na época, né? Então ele ficou famoso com isso, né? E relata Platão que o Cármides, né, que era um dos que seguiam o Sócrates e admiravam a sua inteligência, um dia estava sofrendo de um problema nos olhos e foi procurar o sábio para se tratar, sabendo que ele tinha recebido um encantamento, uma fórmula secreta que era capaz de curar uma enfermidade dos olhos. E o Sócrates começou a observar com ele daquele jeito dele, né, de tirar de dentro da pessoa o conhecimento, falando: Carlos, realmente, vendo o teu interesse, vendo que você está precisando, eu vou até conversar com você, mas normalmente não funciona, né? E ele fica admirado, o Carlos pergunta por quê. E o Sócrates começa a explicar que os olhos fazem parte da cabeça. Então, seria impossível cuidar dos olhos sem cuidar da cabeça. E também seria impossível cuidar da cabeça sem cuidar de todo o corpo. E seria impossível cuidar, portanto, de todo o corpo sem cuidar da alma do indivíduo. Então, que o problema não era o encantamento. O problema é que para o Sócrates poder curar o Cármides, ele teria que franquear sua alma ao Sócrates, se abrir, colocar qual o seu sofrimento, né? E daí caminha o Sócrates dizendo, né, que era forçoso fazer isso porque sem essa entendimento do sofrimento não se produzia uma substância no organismo capaz de curar, que no caso ele chamou de sofrosina, que tem a ver com sofros, com sopro, com vida, mas com sofrimento também. Então, que se ele não conseguisse se abrir, franqueando a sua alma para o Sócrates, ele não podia passar o encantamento, porque o medicamento era um medicamento comum, que os próprios gregos conheciam.
E assim é feito, e Carme desconfia do Sócrates, se abre, coloca os males da sua alma e consegue a cura, demonstrando que para curar o olho, eu tenho que curar o organismo como um todo. E esse todo inclui não só, né, esse organismo físico material, mas também os corpos energéticos e aquilo que a gente chama de alma. Então, para a homeopatia, para o Hahnemann, ele já desde o início fala que o corpo material ele tem uma energia vital que funciona mantendo a vida de forma autocrática, ou seja, ela funciona numa sabedoria intrínseca do organismo ligado à natureza. Então, funciona mantendo a gente vivo, basicamente. Né? E que esse organismo são e vivo, ele é dotado de razão. Ele tem um espírito lá dentro. E esse espírito dotado de razão se desenvolve dentro, vamos dizer, dessa casa, né? Então, essa totalidade humana, essa totalidade de ser humano, é uma visão de um todo indivisível. E é uma interação muito bonita de todas as partes. Está aqui, bom dia, Lin. Também está entrando aí para acompanhar-nos. Falando hoje sobre o ser total, ou essa visão de homem como um todo, indivisível. Uma interação e não uma soma de partes. Então, isso é estudado hoje em algumas teorias, como são as teorias dos sistemas ou dos complexos, né? Que mostram algumas coisas interessantes. Que se nós tivermos, por exemplo, eu com 10 qualidades e minha companheira com mais 10 qualidades. Quando nós nos juntamos, nós não temos 20 qualidades. Nós podemos ter mais ou menos qualidades. É muito interessante. Por quê? Algumas vão se anular, outras vão se somar, e outras qualidades novas surgirão, que nós nem imaginávamos. Então, não é uma conta simples de fazer, a conta da totalidade. Mas nós, como indivíduos, vivemos uma totalidade. E também adoecemos de acordo com ela. E nós temos que saber, para a homeopatia, é que, apesar de eu reclamar de uma doença lá do meu olho, ela não é só do meu olho. O olho faz parte da cabeça, a cabeça faz parte de todo o corpo, a mente, participa dessa totalidade que é o meu ser. Então, é uma doença de todo o ser. Por isso, né, que, advindo disso, nós usamos um medicamento único para esse quadro único de doença. E um medicamento por vez, porque eu não tenho que tratar 4, 5 coisas, eu tenho que tratar uma coisa. Então, bom dia aqui também a Cláudia, que entrou. Isso é importante porque nós vivemos uma sociedade de pensamentos fragmentados. E o hiperespecialismo que levou a medicina a não conseguir mais olhar o indivíduo de forma única e total. Então, sem tirar a importância das especialidades, né, principalmente daquelas que têm um aspecto cirúrgico associado, porque daí ela tem uma técnica muito própria para certos casos, que é muito importante. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender o humano, o adoecimento humano e como se processa a cura do ser humano.
Então, é importante ampliarmos nossa visão com essa visão de totalidade. Porque aí eu começo a entender como a força vital dinâmica anima todo o organismo e mantém tudo em harmonia. Porque existem sistemas que trabalham em harmonia. E que esses sistemas têm níveis de energia, que hoje em dia a gente pode mensurar alguns deles. Então, a gente já mede ondas eletromagnéticas, já medimos ondas elétricas mentais ou cardíacas, quando a gente faz um eletrocardiograma, um encefalocardiograma. A gente mede variações quando usamos, por exemplo, uma ressonância nuclear magnética. Então, a gente consegue medir nuances de variações muito grandes hoje, que ainda a gente não consegue interpretar, porque não fazemos uma interpretação pelo todo. Então, vamos dizer que o todo é maior do que a soma das partes, porque ele tem qualidades que as partes sozinhas não possuem. Isso é importante também a nível das terapias, que também o terapeuta ele tem que ver que aquele organismo é uma totalidade. Ele não é só uma mente, ele não é só um espírito. Ele também tem o seu corpo físico que está se desenvolvendo. E qual é esse desenvolvimento? Desde o nascimento eu me desenvolvo para morrer. Eu vou em direção ao meu fim. Então, não posso fazer nenhuma visão mecanicista, organicista, só corporal, nem uma visão só psíquica, que seriam visões parciais. Então, eu preciso ampliar o meu olhar. Eu preciso colocar um olhar sobre o ser humano de uma forma mais total. E essa visão do homem total, então, desse todo indivisível, interação e não soma de partes, interação de partes, hoje ela é possível dentro de todo um cabedal metodológico de visão de mundo, né, que nos permite olhar o fenômeno vital dessa forma mais ampla e nos permite tirar não só conclusões de totalidade, mas também tratamentos de totalidade através, por exemplo, da homeopatia. Então, quando o médico homeopata dá um medicamento, e um medicamento dinamizado, então a gente já sabe por quê. Porque ele tirou uma medicação para o todo sintomático, que é a expressão da minha totalidade, e que vai agir no todo da minha energia vital. Porque é a energia vital que mantém o corpo em equilíbrio harmônico, todas as suas partes. Então, em vez da gente atender simplesmente a parte doente, nós estamos atendendo o organismo como um todo. Aqui, bom dia, Vera. Bom dia, Marlene. Estou falando hoje sobre a totalidade do ser humano, o homem total, ou o ser humano total, né? A gente usa o homem generalizando o gênero humano, mas hoje eu acho muito justo a gente usar ser humano, né? Porque a mulher também é um paradigma, 50% do paradigma humano é feminino. Então, apesar de não estar usando errado a gente falar o homem total, na verdade são os seres humanos totais, são totalidades. E se eu não entendo esse princípio do homem total, demonstra que eu não entendi o processo da vitalidade, que mantém tudo em harmonia. E daí eu não consigo dar um medicamento único. Então eu vou achar que um medicamento só, uma dose só do medicamento é muito pouco. Então eu não vou conseguir atuar de acordo com a homeopatia hahnemanniana. Ou seja, a homeopatia criar
como foi criada por Hahnemann. Raramente, em casos muito detalhados na medicina homeopática já, há mais de 220 anos, nós fazemos, por exemplo, uma alternância de medicamento. E muito menos 2 medicamentos por vez. Então, é um medicamento por vez e ainda de modo apropriado. Porque eu tenho que ler a reação dessa minha totalidade a cada momento. É isso que o homeopata se treina. Não só a olhar aquela pessoa que está na frente dele como um indivíduo único, indivisível, interagindo as partes, não só internamente, também externamente, ou seja, o mundo interno e o mundo externo, né? As interferências do mundo externo, mas principalmente como ele reage no mundo interno. Esse é um paradigma muito interessante, porque o mundo é muito concreto e real, e ele está acontecendo a todo momento, e é fácil a gente saber que o mundo é concreto, não é uma imaginação. Se eu tentasse atravessar uma avenida de olho fechado, eu ia morrer atropelado. Não, o mundo está aí, está existindo, ele não depende de eu entendê-lo ou mesmo enxergá-lo. Porém, a minha realidade interior, ela recebe essas informações que vêm através da luz que chega nos meus olhos, dos sentidos, do que eu capto do mundo, e faz uma apreciação individual. Então, o como eu reajo, como essa minha subjetividade interior reage, faz parte importantíssima da minha realidade interior e, portanto, da minha realidade como ser. E como é muito, quase impossível nós alterarmos o mundo, né? Isso vai ocorrendo de forma geral e muito lenta, em processos muito grandes que a gente não entende nada, né? Mas internamente eu tenho um microcosmos onde eu posso intervir através do meu entendimento da minha subjetividade. Então é aí que nós vamos atuar. Então queria deixar um abraço a todos que estão me acompanhando. Hoje é um tema um pouco mais denso, mais filosófico, porque estamos precisando, na nossa época atual, retomar as bases, retomar pontos importantes, né, do porquê que o Hahnemann propôs uma nova medicina. Será que é necessário? Hoje que nós temos aí o desenvolvimento da ciência mais potente, né? Como é essa visão de homeopatia, que também nasce da observação da ciência e também procura esse desenvolvimento do conhecimento, porém com outros paradigmas, como é esse paradigma da totalidade, do homem total. Então, quero agradecer a cada um aqui, Marlene, Vera, Cláudia, Lin, Luiz Adamo, todos os outros amigos aí que estão acompanhando, né? Vamos encerrando por hoje e vamos deixar também aberto sempre para que se coloquem perguntas, e as perguntas podem ajudar a gente também a direcionar um pouco como nós vamos seguindo aqui nos temas, né? Então, olha, já tem uma pergunta aqui, que o princípio vital independente esse princípio vital independente da ciência também se refere à parte espiritual do ser? Isso é interessante. A ciência mais avançada atual, né, como é vista já por alguns, principalmente neurologistas que estão trabalhando lá em Harvard, que é um dos centros mais avançados de pesquisa do ser humano, já estão falando o seguinte, que todo o fenômeno humano agora faz parte da investigação científica.
inclusive aquilo que se chama alma ou que se chama espírito. Porque aí, quando a gente vai falar de energia, organismo, energia, alma, espírito, estamos falando de dimensões humanas, nós temos que conceituar cada uma, porque senão a gente não fala a mesma língua. É o que você entende por espírito, o que eu entendo por espírito, o que o Hahnemann entendia por espírito. Então eu posso dizer, e vou dar uma resposta rápida, em direção ao que a homeopatia coloca. O Hahnemann usa espiritual no sentido de imaterial. Então, é essa parte que não é associada aos mecanismos orgânicos que mantêm o organismo vivo, as reações físico-químicas que ocorrem no corpo. Estaria ligado a um plano muito mais físico, da física das energias, não da matéria. Então, seria nesse lugar que a homeopatia vai agir. Quando a gente está falando da força vital, que ela é independente, ela não é independente da ciência. Ela já é conhecida pela ciência que há uma autocracia, um autocontrole que regula e faz a reação orgânica. Nós só não sabemos como ela se dá. E um dos caminhos que a ciência assumiu atualmente é buscar na materialidade, nas reações físico-químicas, a explicação para como esses fenômenos se dão. Então, eles explicam uma parte, mas não explicam tudo, porque tem outros fenômenos ocorrendo que necessitam de um outro olhar, uma outra explicação. Mas parece que isso aí já está surgindo, né? E a gente já tem grupos de pesquisa, por exemplo, de meditação, que juntam os cientistas mais os budistas, né? E até já comentei aqui do atual Dalai Lama, que ele é um Buda cientista, porque eles estudam, eles fazem exames, eles fazem medições para entender mais profundamente o funcionamento disso que a gente chama de mente, que é uma das formas da gente incluir em algo a alma, o espírito, essa manifestação subjetiva interior do ser humano, tá? Então não é o princípio vital, ele independe da ciência aceitá-lo ou não, porque ele está sempre existindo e sempre funcionando. E a gente e os cientistas têm noção disso. É uma ciência mais mecanicista que nega. Então, se nós somos um dos grandes físicos que estudaram a vida, tem o Schrödinger, que ele definiu a vida como um movimento da matéria. Então, tudo que tem movimento, vibração, é de uma certa forma vivo. O universo passou a ser vivo. E ele colocava a vida orgânica ou a vida humana de uma forma muito especial, de acordo com o princípio da energia física, que é, no universo, a gente tem um mecanismo de energia entrópico. O que significa isso? Que a grande energia vai se degradando, diminuindo o diferencial do potencial, até se esgotar e parar o movimento. Então, essa noção que a gente escuta hoje, que o universo vai esfriar e vai morrer, vai parar. Ele não para porque está o tempo inteiro explodindo e ardendo em fogo. As estrelas, os sóis que mantêm a vida, né? Então, o que acontece na vida propriamente dita, nos seres humanos? Um princípio negantrópico, que vai num sentido diferente, a entropia. Isso que gera a vida. Porque nós pegamos elementos e nos alimentamos, por exemplo, da natureza de elementos que estão em baixa energia e transformamos em elementos de alta energia em vida, em movimento. Então, é a negantropia. Então, isso aí não é novidade para a ciência também. É que há um lapso entre a ciência entender as coisas e a gente poder usar no nosso dia a dia. E o Hahnemann ele propõe uma medicina muito avançada que até hoje nós não temos ainda plena condição de entender todo o funcionamento da homeopatia.
né? Mas todo mundo sabe que funciona, porque está aí há 220 anos tratando. Quem se trata sabe muito bem, né? Então, vamos deixar hoje por aqui. Obrigado pelas perguntas, né? É sempre muito instigante. Vamos ver se retomamos mais esses temas aí em outra oportunidade. Um abraço e até amanhã.